Mas você tem bastante amigos? Você consegue ter vida social? Olha, a vida social, nesse momento, tá bem difícil, viu? Vou te falar, porque eu tô cada vez trabalhando mais. Eu tô com uma demanda muito grande de paciente, eu tô cada vez trabalhando mais, mas eu tento, eu tô me esforçando. Não pode deixar de lado a vida social. Mas é porque eu gosto muito de trabalhar, eu gosto muito de estar lá. Eu tô no consultório, eu fico muito feliz fazendo aquilo. Então, aí quando eu chego em casa, vai mais esposa, ficar mais... Eu ultimamente não ando saindo tanto, assim, pras baladas. Você gosta de balada? Eu era mais baladeiro quando era solteiro. Eu gostava bastante de balada e era engraçado quando eu comecei a fazer o canal no YouTube e quando eu comecei a ficar mais famosinho, entre aspas, o pessoal começava a me reconhecer na balada. Ah, é? E era muito engraçado. Eu lembro que teve uma vez que eu fui na balada que tinha uma menina com um namorado e eu tava lá, eu era solteiro, eu tava pegando uma bebida, aí a menina olhou, o doutor Periquita, não sei o quê. Meu, só que o namorado dela tava com a cara cheia de cachaça, ele ficou muito puto. Tipo, ele não sabe. Não, doutor Periquita. Só que ele achou... Doutor Periquita. Só que ele... Acho que ele tava muito bêbado e começou a ouvir. Acho que ele achou que eu tinha visto a periquita dela. Cara, que porra é essa? Meu, foi... Então, o pessoal, tipo, começou a me reconhecer. Eu comecei a achar engraçado isso. Uhum. Porque começaram a falar doutor Periquita. Só que aí eu comecei a perceber que eu tava assim, pô, será que eu deveria estar na balada? Será que o pessoal quer me ver assim? Só que eu sou mais encanado. Eu tentei quebrar um pouquinho esse lance do médico no pedestal. Uhum. Então até o Maurício Meirelles falou pra mim, porra, mas você tem tatuagem, não confio em ginecologista tatuado. Bem coisa do Maurício provocar. Ele gosta de provocar, né? Só que qual que é o lance? Você como minha paciente pode até falar, o fato de eu ter tatuagem, às vezes eu acho que pra algumas pacientes, assim, paciente velha também, paciente menopausada, é legal. Eu acho que algumas pacientes gostam de falar, pô, meu ginecologista é novo, meu ginecologista é descolado, meu ginecologista tem tatuagem, eu posso falar de sexo, eu posso falar que eu traí meu marido, eu posso falar que eu fiz não sei o quê. Porque elas gostam desse lance, melhor do que um velhinho que vai só colher o seu Papa Nicolau. Sim, com certeza. Eu te procurei porque a minha profissão não é nada, como é que se diz? Convencional. E te encontrei na internet. Por quem que eu te conheci? Eu acho que foi pelo Fábio. Alguém te... Será que foi pela Dredd? Talvez. Pode ter sido, Talvez, né? Que ela também é minha ser. paciente. Acho que foi que ela te levou no canal dela, né? Isso, aí eu fui no canal dela, gravei vídeo com ela. Acho que foi. E aí eu gostei da forma que você falava. Você sofria muito preconceito de ginecologista? Não, porque eu não chegava a falar. Você não chegava a falar? Eu cheguei a falar, eu acho... falei Você falou pra sim, alguém? quando era necessário, entendeu? Sim, sim. Quando era uma pergunta assim do tipo, eu faço filme e tal, sei lá, perguntar alguma coisa que às vezes não precisava falar. Pode que não pode. O que pode, que não pode, formas de proteção e blá blá blá. E você sentia uma relação estremecida? Assim? Não, na verdade, antes de falar, eu tentava sentir como é que era o profissional, entendeu? Tanto mulher quanto homem. Porque eu me consultei durante muito tempo antes de começar a ser atriz. Meu pai é militar. Sim. Então, a gente tem direito lá, né? Sim, é o ginecologista da... E aí é o que tava no momento, entendeu? Então, por É o que muito tempo tinha. eu não tinha um ginecologista assim. E é um ginecologista mais quadradão, né? Geralmente. Aí você fica meio assim, você quer dar uma sondada antes de saber o que Sim, você sim, pode, sim. o que não pode. Você realmente tem um certo medo de ser julgada. É lógico. E aí, quando eu fiquei grávida da minha filha, que eu ainda não te conhecia... eu fiquei um tempo indo na médica, era uma mulher, e acho que eu não falei pra ela não, viu? Você fez filme grávida? Ou não? Fiz filme. E aí eu me lembro, E eu não cheguei a com falar ela, pra ou não? ela, eu perguntei o seguinte... tem problema, relação sexual, entendi. né? A intensidade da relação sexual. Eu perguntei o tamanho. O tamanho. Não cheguei a falar pra ela que eu era atriz. Entendi. E você, pô, já era uma pessoa que eu me sentia totalmente à vontade. Sim. Faço isso, faço assado. Sim. E acho que realmente... Mas é uma coisa doida, porque vocês não deviam ter vergonha de falar nada pro ginecologista. Não devia, mas você sabe Não que tem deveria. profissionais e profissionais, né? Tem uns, tem ainda... Eu não sei como é que era na faculdade e se isso mudou hoje em dia. Não, mas a não- gente sente que os caras mais velhos, os profissionais mais velhos, assim, tanto homens quanto mulheres, parece que eles têm, assim, aquele ar de... Eu comecei a perceber isso porque eu sempre quis tratar, eu sempre gostei de tratar de mulher, sempre gostei muito de
Eu sempre fui pro lado da sexualidade. Trato muita falta de libido, trato muito vaginismo. Eu acho isso uma coisa muito legal. E quando você trata isso, você vê a pessoa muito grata. É muito legal. O marido, a esposa, é muito show. E conforme eu fui tratando de sexualidade, foi chegando mais paciente. O que eu fui percebendo? Que na minha cabeça isso era meio implícito. Que o ginecologista tem que falar de sexo. Tem que falar de sexo, tem que falar de sexo anal, tem que falar de sexo oral, tem que falar de engolir, tem que falar de tudo. Cara, ponto. Por que você trata disso? E aí eu comecei a perceber que as pacientes chegavam e falavam, nossa, doutor, que bom. Porque com o meu antigo ginecologista, eu não podia falar isso. Com o meu antigo ginecologista, eu fui falar de sexo, ele mudou o assunto. Eu lembro, me marcou muito uma paciente, eu fiquei morrendo de dó dela, cara. Menina toda certinha, menina já tinha uns 40 anos. Toda certinha, tava com algum problema que eu não me lembro qual era. Aí eu lembro que ela falou assim, doutor, eu com o meu outro ginecologista, eu fiquei ensaiando, pensando como é que eu ia falar, como é que eu ia abordar. Ela tinha, sei lá, consulta na sexta. Ela falou que ficou a semana inteira pensando, não, como que eu vou falar pra ele poder me ajudar nisso. Ela chegou na consulta, aí ela falou as outras coisas, ela deixou pro final. Ela, então, e sei lá, eu não tenho orgasmo. Ah, não, isso aí é besteira. Ela falou que ela ficou tão frustrada. Ele falou isso pra ela, que isso é besteira? Orgasmo é besteira. Orgasmo não precisa, alguma coisa assim. E mudou de assunto. Eu comecei a perceber que os ginecologistas desconversavam. Teve uma paciente também que eu fiquei em choque. Se ela me contasse, eu não achar que é verdade. Ela, com o marido, que não deviam transar faz tempo, ela falou que quando ela foi conversar com o ginecologista dela sobre isso, casada há 20 anos, pô, não transamos mais, há 6 meses. Diz que ele virou e falou, fica tranquila, depois de 15 anos de casado a gente vira irmão. Juro. Nossa. E aí eu comecei a perceber a necessidade de eu abrir cada vez mais isso para as minhas pacientes e no canal, entendeu? Então, eu comecei a perceber que as mulheres estavam precisando de um profissional que fala, que se a mulher quiser virar para mim e falar, doutor, então, ontem eu traí meu marido com 2 caras e uma mulher. Ela vai poder falar isso para mim, entendeu? A coisa mais absurda que ela quiser me contar, ela pode me contar. Doutor, ontem eu, transei com o vizinho e quero saber se eu tô grávida do vizinho. E eu sinto que elas podem me contar isso. E elas sentem uma segurança. Entendeu? É muito bom eu senti que elas têm essa segurança em mim. Porque não adianta, sexo é uma coisa muito íntima. E você tem que falar. Gera dúvida. Outro dia eu tava vendo o Jairo Bauer, o menino perguntou pra ele se ele tinha se masturbado, depois a irmã dele pediu um pente, ele pegou o pente, você viu, né? Eu vi. Acho que eu vi o seu comentário lá. Não pode ser verdade isso. Mas e você vê como as pessoas precisam disso. E às vezes ela tem medo de perguntar. O cara... Porque assim, convenhamos, se ele perguntou, é porque ele devia estar noiado com aquilo. Cara, eu lembro quando eu era mais novo, muito novo, eu me masturbei numa banheira e fiquei com medo de engravidar. Eu engravidar. Sério? Juro, eu fiquei muito tempo pensando, mas e se eu engravidar? Então, assim, então é uma... óbvio que não, entendeu? Qualquer pessoa sabe disso, né? Tinha, sei lá, 11, 12 anos. Mas... na época, foi uma coisa que me deixou angustiado, entendeu? Então, o negócio do pente deixou o menino angustiado. A mulher que, sei lá, traiu o marido e tá achando que tá grávida do cara, também tá deixando ela angustiada. E se ela não conseguir falar isso pro ginecologista, ela nunca vai ficar tranquila, entendeu? Sim, fica, então, quando a paciente chega pra mim e fala, então, doutor, eu fiz isso, tem chance de eu estar grávida desse cara? Aí eu vou lá com ela, sento, faço as contas, olho e falo, pode ficar tranquila, não, ou toma cuidado. Então, abrir essa barreira, quebrar essa barreira, baixar essa guarda, é muito bom para um ginecologista. Só que eu comecei a perceber que o pessoal não fazia isso. Tá, mas na faculdade passa como fosse... tipo... É o sistema reprodutor feminino. Exatamente. Não é uma pessoa, né? Ainda tem isso na faculdade? Ainda tinha na sua época? Na própria residência de ginecologia, 3 anos, todo dia. Eu tive uma aula sobre sexualidade. 3 anos vezes 365 dias, 1000 dias. Eu tive um dia que eles falaram de sexualidade. E olha como é uma coisa, foda. Porque eu comecei a fazer o meu canal no YouTube, eu tava no 2º ano da residência. Já era ginecologista, só trabalhava com ginecologistas. Agora, todo médico tá fazendo Instagram. É difícil ver um médico que não tem, mas eu fui um dos primeiros. Eu comecei Instagram. E eu sempre quis falar de orgasmo. Eu vou falar de candidíase, eu vou falar de gravidez, vou falar de menstruação, de endometriose. Mas eu também quero falar de sexo, de lubrificação, de orgasmo. Eu lembro que o primeiro post que eu fiz... E aí começou os bochichos lá na residência. Eu era R2, tinha os R3.
tem os plantonistas, tem os chefes, então tem uma hierarquia. E aí eu comecei a me destacar um pouco. Você começa a incomodar. Eu lembro quando eu fiz o primeiro post falando sobre orgasmo. As pessoas vinham me zoar. Sério? Me zoar, ficar postando de orgasmo. Só que assim, eu uma hora parei pra pensar, eu falei, eu tô no meio de ginecologistas. Tipo, que tabuzinho, sabe? De falar de orgasmo. Aí eu lembro que uma menina ficava, orgasmo, doutor orgasmo. Aí eu nunca me importei. Mas eu fiquei pensando, olha que coisa que não deveria ser, entendeu? Essa tiração de sarro porque o cara tá falando de orgasmo no Instagram, entendeu? Sim. Na época era menos, então não tinha tanto. E as pessoas que me zoavam hoje em dia fazem post também sobre orgasmo. Mas então, isso mostra um pouco a cabeça do ginecologista, entendeu? E não tô falando de cara velha, tô falando de pessoa igual da minha idade, entendeu? Eu tô chocada. Então, e aí eu comecei a perceber que o pessoal não tem facilidade de falar sobre isso. Você tem quantos anos mesmo? 32. 32. Ou seja, pessoas na faixa dos 30 anos. Exatamente, zoando o cara porque ele falou de orgasmo no Instagram, entendeu? Só que não é pessoas ginecologistas. Essas pessoas, daqui a um ano, estão tratando pacientes que vão ter problemas de sexualidade. E vem orgasmo como um tabu. Então, é triste isso.